Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no nosso canal do YouTube. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema de extrema importância para as áreas da saúde como um todo e, obviamente, especificamente para a educação física. O tema aqui para a gente é esse, ó. Nós vamos agora falar sobre a avaliação física. O que significa a avaliação física, qual a importância dela e por que nós temos que pensar num processo de treino sempre, obrigatoriamente, iniciando pela avaliação física, que não é lá uma grande cultura da nossa área. A área, seja no âmbito até do treinamento desportivo ou no âmbito do fitness, clínicas, academias, é muito incomum a cultura da avaliação física. Por quê? Muitas das vezes porque boa parte dos profissionais não sabe exatamente como usar as informações da avaliação para levá-las de maneira direta para o treino. E aí acaba, obviamente, não valorizando a avaliação, quer dizer, não confere para ela o devido valor que ela verdadeiramente tem. Então, para a gente começar a falar nisso, entender a importância e o caráter imprescindível da avaliação física para a prescrição de treino, seja para um indivíduo idoso, para um jovem, para um atleta, para alguém em reabilitação, não importa, a avaliação física é imprescindível, quer dizer, não dá para ficar sem. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em avaliação física, o que significa para nós avaliação? O que significa, então, avaliar? Avaliar é sinônimo, avaliar é o quê? Quando eu pergunto isso em 99% dos cursos de graduação e de pós-graduação também, na área da saúde, para a educação física, nutrição, fisioterapia e tal, o que é avaliar? O que mais aparece como uma espécie de um sinônimo, professor, avaliar é medir. Avaliar é medir. Então nós vamos ficar pensando aqui, avaliar é medir? Nós temos uma disciplina em educação física na graduação que chama medida e avaliação. E boa parte dos livros da área também tem essa denominação. Vejam, se a disciplina chamar medida e avaliação, não é possível que medir e avaliar sejam a mesma coisa. Senão a disciplina chamaria medida e medida, avaliação e avaliação, ou só medida ou só avaliação. Portanto, claramente e de maneira óbvia, avaliar não é sinônimo de medir. Avaliar ou fazer uma avaliação, então a avaliação é fazer um diagnóstico. Eu vou colocar a definição aqui para vocês. Ó. Avaliar é realizar um diagnóstico. Diagnóstico do quê? De um conjunto de dados, de informações. Avaliar é realizar um diagnóstico de um conjunto de dados, de informações. E esses dados, essas informações vieram de onde? Oriundos, olha agora, de um processo do quê? De um processo de medida. Opa! Agora parece que agora apareceu o termo medida dentro da avaliação. Então ele não é avaliar. Avaliar, portanto, gente, por essa definição que está aqui, realizar um diagnóstico a partir de um conjunto de dados. Que vieram de onde esses dados? Os dados vieram de uma medida. Portanto, a partir de agora, o que nós podemos entender é que avaliar é sinônimo de diagnosticar, é sinônimo de interpretar. Isso é avaliar. Diagnosticar significa emitir um parecer, significa dar um posicionamento pessoal e profissional sobre alguma coisa. Obviamente, aqui o que interessa é o profissional. Então, você faz diagnóstico. A avaliação, ela só existe quando você emite um parecer, quando você dá a sua opinião técnica, quando você se posiciona. E você primeiro, você tem que fazer o que para poder, então, interpretar ou diagnosticar dados? Você tem que coletar esses dados.
O processo de coleta de dados é a medida. Então agora, olha como mudou. Avaliar é diagnosticar dados, informações, é interpretá-los. E medir? Medir é coletar dados. Medir é coletar dados. Toda vez que você coleta um dado, você faz uma medida, o que você está fazendo é conferindo valor a um determinado atributo desse indivíduo. Pronto. Quando você mede alguém, você confere valor a um atributo. Que atributo? É aquilo que ele tem. Uma capacidade, ou uma habilidade, ou um aspecto qualquer da sua antropometria. Por exemplo, a sua composição corporal, X% de gordura. Um VO2 máximo de 42 ml por quilograma minuto. Olha lá, eu conferi valor para um atributo. O que o VO2 máximo tem a ver? Com a capacidade aeróbica, com a potência aeróbica, com a aptidão cardiovascular. Olha, tem um limiar anaeróbio de 10 km por hora, um atributo relacionado à resistência aeróbia. Ele tem no teste de 1 RM do supino 100 kg. Eu conferi valor para um atributo, qual? A força muscular dele. O que eu estou falando aqui são capacidades motoras. Olha, ele faz o sprint de 50 metros em 6 segundos. Eu estou conferindo um valor, um número, para um atributo, qual? Velocidade de deslocamento. E por aí vai. Ele tem 90 graus de flexão do quadril. Eu fiz um teste. Do que? De qual atributo agora? Qual capacidade motora? Flexibilidade. E por aí vai. Para tudo. X% de gordura, 20% de gordura. É um atributo para um aspecto da sua antropometria, da sua composição corporal. Então a medida faz isso. Medir é pura e simplesmente coletar dados, informações. Qual é o primeiro instrumento? Agora, desculpa, qual é o instrumento de medida? Um instrumento de medida é o teste. Os testes que nós utilizamos, nós vamos fazer um teste de Cooper na pista. Não, eu vou fazer um teste na esteira, o protocolo do Balk, o protocolo de Bruce, o protocolo desse. Vou na bicicleta ergométrica, eu vou fazer o teste de 1 RM. Não, eu vou fazer o de repetições máximas, eu vou usar o flexi-teste, eu vou fazer tal coisa. Tudo isso é um instrumento de coleta de dados. Não entendam por instrumento sinônimo de equipamento. Instrumento é a forma que eu faço. Teste, gente, é um instrumento de coleta de dados. Portanto, um teste é um instrumento do quê? De medida. Teste é instrumento de medida. Por quê? A coleta dos dados é o processo de medida. Ninguém mede sem um teste. E, obviamente, o teste, para que ele tenha resultados adequados, primeiro, que ele atenda aos critérios de validade e fidedignidade. Validade é o quê? Ele tem que medir aquilo que ele se dispõe a medir. Eu quero medir a capacidade aeróbica e mando ele fazer um sprint de 100 metros. O teste não tem validade para aquilo que eu quero medir. É um exemplo esdrúxulo, mas é um exemplo de validade. E a fidedignidade? Se os resultados são reproduzidos, né? Se o teste tem alta reprodutibilidade. Eu aplico hoje, aplico amanhã e o teste tem resultados muito próximos. Significa que ele tem um protocolo adequado. Protocolo é o jeito de fazer o teste, o jeito descrito e o único de fazer o teste. Cada teste tem o seu protocolo e quem aplica tem que conhecer rigorosamente o protocolo. Por quê? Porque se você muda a forma de aplicação do teste, o protocolo, talvez os dados que você tenha não sejam válidos ou fidedignos. Mas é a partir desses dados, dessas informações, que você vai fazer o diagnóstico, que você vai dar um posicionamento, que você vai emitir um parecer técnico, vai dizer se a capacidade aeróbica, o VO2 máximo dele é de 42 ml por quilograma minuto. E agora, você está medido ou avaliado esse seu aluno? Ele está medido, 42 ml por quilograma minuto é o valor de VO2, esse é um dado, é uma informação, eu coletei com o protocolo X, por exemplo, protocolo de Cooper em pista. Só falta agora aparecer o técnico, o conhecedor e dar o diagnóstico. E agora? Ele está ruim, regular, bom, excelente em termos de capacidade aeróbica e ou aptidão cardiovascular. Vejam,
sem o conhecimento técnico, ninguém interpreta, ninguém diagnostica, ninguém emite parecer de dado nenhum. Morre o processo na medida. E isso é um pedacinho do todo. Agora eu preciso diagnosticar, senão não adianta nada. Olha, ele levantou no supino 100 quilos, ele pesa 100, ele levantou 100 quilos no supino, e aí? Ele é fraco, normal, forte, muito forte, ele tem um nível de força nessa cadeia ou nessa musculatura, um nível de força ruim, regular, bom, excelente. A velocidade dele de 50 metros está como? A flexibilidade está como? Qual músculo está encurtado? Qual está normal? Isso é diagnóstico. A partir do dado, da informação, eu tenho que fazer diagnóstico. Muito provavelmente é por isso que a nossa área não faz avaliação física. Por quê? Porque vai morrer no teste, vai morrer na medida. Porque, infelizmente, falta ainda muito conhecimento teórico para poder fazer o diagnóstico. Olha, ele levantou 100 quilos, e aí? Ele é forte? E ele tem desequilíbrio muscular? Olha, ele foi lá na cadeira extensora, levantou 80 quilos. Ele foi na flexora, levantou 60 quilos. O que isso significa em termos de, eventualmente, um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio na razão isquio, isquio, quadríceps? Isso é diagnóstico, isso é de técnico, isso é de quem tem o conhecimento. Para poder fazer diagnóstico, gente, eu preciso de parâmetros. Parâmetros técnicos, parâmetros conceituais da área. Eu preciso de arcabouço, eu preciso de estofo intelectual, cognitivo, senão eu não diagnostico. E aí é que vem o problema, vai lá no médico, o que o médico faz? Você está com um conjunto de sintomas, quando você começa a falar para ele, apresentar, expressar os sintomas, ele já está te medindo. Ele está ali, você também faz isso, nós na nossa área. Qual é o primeiro instrumento de medida? Ou seja, qual é o primeiro instrumento de coleta de dados? Qual é o primeiro teste que a gente usa para começar um processo de medida? Anamnese. A anamnese é um instrumento primário de medida e avaliação. Não existe anamnese que não tenha diagnóstico. Porque senão você só perguntou para quê? E eu vejo a anamnese em software, é uma coisa mais ridícula, mais idiota, mais infantil, mais inocente que a outra. Está fazendo essas perguntas para quê? O que tem de relevante aí? A anamnese não é para saber onde mora, isso é dado, isso é conjunto de dados pessoais, isso é cadastro. A anamnese eu quero saber perguntou um hábito de vida, e aí, você fez diagnóstico? O que significa esse conjunto de hábitos de vida, por exemplo, em relação à composição corporal, em relação ao nível de força dele de membro inferior, em relação ao nível de força de membro superior, em relação aos encurtamentos dele. Ele passa 8 horas no dia, 10 horas no dia sentado. É certeza que ele tem encurtamento de ilho-psoas e de quadríceps, de isquiotibiais no mínimo. No mínimo. Mas vai fazer esse diagnóstico ou nem vai fazer teste nenhum para ver encurtamento desse ou daquele músculo? Não vai fazer teste? Então a anamnese também não serviu para nada. Para encher linguiça. Então a anamnese tem que ter também pergunta relevante, pergunta daquilo que te interessa, o que você precisa saber dele. Já começa com a anamnese. E ela te faz apontamentos para outros testes que você provavelmente vai ter que fazer. Na anamnese ele falou que tem dor no joelho. Tem dor no joelho e é quando está mais sentado. E quando fica em pé, dói menos. Mas o outro não, o outro tem dor no joelho sentado normal. Mas quando ele fica 1 hora em pé, por exemplo, dando aula, ele começa a sentir muita dor. Obviamente, isso me leva para diagnósticos diferentes. Diagnósticos completamente, mas você tem que ter conhecimento disso. Quando ele me fala isso numa anamnese, daqui a pouco o que eu vou fazer com ele é um teste clínico, por exemplo, de joelho, para tentar investigar isso. É condromalácia? É lesão ligamentar? É o quê? O que ele tem? É um problema no menisco? Aí tem testes clínicos para isso, e talvez ele tenha que me trazer os exames que ele fez, e talvez ele tenha feito. Mas só perguntar para ele se ele tem dor no joelho e morrer, você não avaliou, você só mediu. Isso é fofoca. Isso não é medida de avaliação. Você tem dor no joelho? Tenho. Tá. É interessante. Isso não é medir e avaliar. Isso é fofocar. Porque vai morrer aqui, colocou, tem dor no joelho, e daí? O que o seu médico falou? Isso não me interessa, faz o seu diagnóstico agora. Se você perguntar, tem que ter relevância. E depois vai ter que ter teste para confirmar a sua suposição inicial, a sua suspeita inicial, o seu diagnóstico prévio. Ele está dizendo que tem dor quando ele fica em pé, ou ele está dizendo que cansa muito quando ele vai fazer tal coisa. O que será que é isso? É falta de força em membro inferior ou é falta de capacidade aeróbica, de VO2 máximo? O teste vai me mostrar. Os testes que eu vou aplicar vão me mostrar. Eu vou saber diagnosticá-los. É o que o médico faz. Você chega lá com um conjunto de sintomas, você vai falando o que ele tem, ele está ali te fazendo uma anamnese também.
Ó, quando que você sente isso? Mas que hora? Quando começou? Fez de que jeito? Não sei o quê. Ele já está aplicando em você uma anamnese. Por mais informal que possa parecer, já é uma anamnese. Tomara que seja, porque ele está buscando um diagnóstico prévio do seu conjunto de relatos, de informações. Das suas o quê? Das medidas. Ele está perguntando e ele está te medindo. Medindo é ficar olhando para você. Ele está te medindo. Ele está coletando dados, informações qualitativas nesse momento. Elas precisam ser interpretadas de forma o quê? Técnica, com conhecimento de causa. Senão ele é incapaz de fazer diagnóstico. Aí ele não fecha o diagnóstico só pelo seu conjunto de informações e nem dá. Aí ele pode fazer alguns testes clínicos ali na clínica, ali no consultório. Ó, pera aqui, deita aqui, eu vou ver isso, faz aquilo, ele mexe aqui, manipula lá, para não sei o quê, se é um problema ortopédico, se é um problema gastrointestinal, se é um problema isso. Existem alguns testes clínicos. Agora ele está aplicando um teste clínico e todos eles têm nome, têm denominação, eles aprenderam isso. Quando ele sai do teste, ele já coleta um outro dado, uma nova informação. Se ele mexe no seu joelho, manipula e vê que ele está mais instável, ou ele faz um teste de palpação e você tem uma dor num ponto tal, isso já é a informação que ele precisava para o diagnóstico. Ah, é condromalácia. Muito provavelmente, ó, esse aqui é um exame clínico para condromalácia, deu um positivo. Aí ele quer saber o grau disso. Aí ele vai pedir um outro teste, ele pede agora um exame de imagem. Aí vai ver o nível da sua condromalácia, o nível clínico dela. Ah, como é que está a condromalácia? Ah, eu estou com condromalácia grau 4. Ele viu isso pelo exame. Mas ele já tinha um diagnóstico prévio de que era condromalácia. E muito provavelmente mais avançada, por conta do teste clínico que ele fez. Agora ele vê o quadro pelo outro exame, agora um exame de imagem. Em todos ele vai ter que saber fazer o diagnóstico. Agora, a partir do diagnóstico, ele faz o quê? Uma intervenção distinta. Se ele faz um diagnóstico A, um diagnóstico B, ele não vai entrar com a intervenção do mesmo jeito. Da mesma forma, dependendo de qual diagnóstico, ele recebe 2 alunos. Um está com VO2 máximo abaixo da média, a capacidade aeróbica abaixo da média. O outro está com a força abaixo da média e a capacidade aeróbica normal. Os dois têm a mesma idade, chegaram juntos, são amigos e tal, e vieram para treinar junto. Não é possível que o treino deles seja igual. Porque se um está com a capacidade aeróbica 20% abaixo da média para a idade, e a força está normal, de membro inferior, e o outro está com a força de membro inferior 20% abaixo da média, e a capacidade aeróbica está normal, as prioridades do treino de cada um deles são diferentes para os 2 primeiros meses. Um, você precisa acelerar a capacidade aeróbica, o outro, você precisa ter um olhar mais carinhoso, com mais cuidado para a força. Um agora apareceu o outro que está normal, não está nem abaixo nem acima, mas está com desequilíbrios musculares importantes na cadeia de quadril e joelho, ou na musculatura do membro superior. E isso pode ser, inclusive, o fator que desencadeou alguma dor. Ou ele está com um encurtamento maior, ou ele está com desequilíbrio de força. Ah, não, ele tem mesmo uma instabilidade maior, por exemplo, na articulação A, B ou C. Como é que você vai saber? Que ele tem uma articulação instável é um diagnóstico. Então você fez um teste. E tem vários testes para articulação do ombro, do quadril, do joelho, para ver o nível de estabilidade ou de instabilidade estática e dinâmica. Aí eu tenho que conhecer o teste, isso é intelectualização, isso é conhecimento específico. Mas eu também tenho que entender o resultado dele, o valor, os dados que aparecem para poder fazer a minha interpretação. Ó, eu fiz um teste de valgo dinâmico com o aluno e ele tem instabilidade dinâmica em valgo, no joelho. Então eu vou ter que fazer um treino um pouco diferente para o outro aluno que não apresentou no teste a instabilidade, portanto eu diagnostiquei de forma diferente. Um está mais fraco, o outro está com capacidade aeróbica ruim, o outro está encurtado, o outro está com desequilíbrios musculares importantes e os 4 vão ter o mesmo treino? Não. Óbvio que não. O que determina que eu vou para caminhos diferentes no começo, no meio e no fim com eles? O processo de medida e avaliação, o meu diagnóstico de cada um deles. Vejam como é complexo diagnosticar. Primeiro que eu tenho que conhecer os testes e para que eles servem. Depois eu tenho que entender tecnicamente daquele conjunto de resultados e saber o que aquilo significa. Quando eu dou significado para as coisas, eu estou realmente avaliando, diagnosticando, dando sentido para aquilo. Enquanto eu só fizer a coleta de dados, eu não dei significado. Aquilo não tem nada além de um dado, de um número, de um valor. VO2 máximo para um homem de 35 anos, 40 ml por quilograma minuto. Quem não tiver conhecimento técnico não vai fazer o diagnóstico, vai ficar olhando para o número de 40 com cara de paisagem.
Agora, quem tem o conhecimento técnico vai diagnosticar. Eu dou o diagnóstico para vocês. O cara tem um nível normal para a idade dele, absolutamente normal. 40 ml por quilograma minuto é o esperado entre 20, 30, 30 e poucos anos. Portanto, o diagnóstico dele é o quê? Capacidade aeróbia e aptidão cardiovascular normal, na média para a idade dele. Pronto. Isso implica um esquema de treino. Para a gente entender melhor isso, de uma grande avaliação, vou só apagar rapidinho aqui, mas comece a entender o valor da avaliação como um todo. E a avaliação física, depois vocês assistam a nossa outra aula. A avaliação física não é simplesmente ficar com composição corporal. Nós estamos falando aqui de fazer diagnóstico do nível físico do indivíduo. Então eu não posso simplesmente ver o quanto ele tem de gordura ou se a circunferência dele está com 60, 50, 80, 90, 100 centímetros. Isso é só um pedacinho ínfimo do processo de avaliação física, do processo de diagnóstico amplo da capacidade de realização no trabalho, no domínio motor, capacidade de realização física. É para isso que eu estou fazendo a avaliação, eu estou diagnosticando como ele pode, o que é ele do ponto de vista físico, motor. É importantíssimo. Somente uma grande avaliação física, vou colocar aqui, então, somente uma grande avaliação física me permite agora ir além. Então, lembra, eu fiz um teste, lembra, eu fiz o teste. Do teste eu saí com uma medida, né, com um dado. Agora eu pego essa medida a partir dos meus conhecimentos, eu consigo fazer a avaliação, ou seja, eu faço o diagnóstico. Tá legal? A avaliação é sinônimo de diagnóstico. Somente uma grande avaliação, um grande diagnóstico me permite, em primeiro lugar, estabelecer agora objetivos de treino. Sem diagnóstico eu não tenho objetivo. 40 ml por quilograma minuto de VO2 máximo. Qual o diagnóstico? Normal para a idade dele. E ele veio me dizer até, falou, não sei, eu estou lá jogando bola, eu canso muito. Acabei de entender por que ele cansa. Não tem capacidade aeróbica de base para jogar futebol amador aí, recreacional de final de semana. Tá muito normal, isso aí é VO2 sedentário, de quem não faz nada. E esse VO2 sabe por quê? Para não fazer grande coisa. Então eu vou colocar para ele uma meta, um objetivo. E atenção, o objetivo não é aumentar, diminuir, melhorar, aumentar força, hipertrofia, nada disso é o objetivo. O objetivo é um ponto concretamente definido onde se quer chegar, aumentar. Aí ele aumenta de 40 para 41 ml por quilograma minuto. Aumentou, mas esse era o objetivo. Aí ele pode dizer, eu continuo mal, ainda não está legal. É óbvio, eu não tinha objetivo. Força. Hipertrofia. Hipertrofia é uma adaptação, não é um objetivo. Tem que pôr quanto você quer. Não tem instrumento, tem a fita métrica, eu quero tanto de circunferência. Nós, por exemplo, na nossa empresa, nós trabalhamos com ultrassom. Eu quero hipertrofia, ele tem hoje 25 milímetros de espessura num músculo qualquer. Põe um objetivo, por exemplo, vou colocar 30 milímetros. Se ele vai aumentar de 25 para 28 milímetros a espessura do músculo, eu não atingi o objetivo. Apesar dele ter aumentado. Mas por que você colocou esse objetivo? Porque eu sei aquilo que é acima da média e o quanto eu quero ele acima do normal para determinada atividade ou tarefa motora que ele realize. E isso é ter transferência do processo para o dia a dia dele. Quanto ele precisa de força para jogar futebol? Eu tenho que fazer o diagnóstico. Olha, ele está levantando no leg press, ele pesa 80 quilos, ele está levantando no leg press 160 quilos de 1 RM. Ele está fraco para jogar futebol. E para a vida dele no dia a dia? Está normal. Está normal. É assim que funciona. Isso é um diagnóstico. Então só um grande diagnóstico me permite estabelecer metas, objetivos. Eu vou colocar a meta para esse rapaz. 50 ml por quilograma minuto. 48 a 50. É isso que nós colocamos, por exemplo, de meta para indivíduos que jogam futebol no final de semana. Minicampo. Dependendo se for um campo grande e ele joga no meio campo, ou na zaga, ou no ataque, o objetivo é outro. O objetivo é outro porque o diagnóstico também é um pouco diferente. Quem precisa mais de capacidade aeróbica? Aí vem os testes todos. Mas o cara no futebol precisa de agilidade, então faça teste de agilidade. Quando você fizer um teste de agilidade, por exemplo, o teste do quadrado, você vai sair dele com um dado, uma medida. Ele fez o teste do quadrado em 4,6 segundos. E agora? Faz o diagnóstico. Isso é um nível ruim, normal, é bom, excelente de agilidade para o jogo de futebol amador. Aí é o conhecimento.
Ah, eu tenho aluno personal de futebol, então tem que fazer isso. Ah, ela vai fazer funcional com ele, que é isso? Sem diagnóstico nenhum, e vem falar, bota o cara em cima do bolsão, faz não sei o quê, que é isso? Quanto ele vai precisar de treino, de VO2, quanto tempo ele tem da semana, o que é mais importante no primeiro mês, no segundo, no terceiro, é o diagnóstico que vai mostrar isso. Eu fico indignado como a educação física não percebe o valor da avaliação. É porque não consegue trabalhar com os dados, não estão no exercício. Está todo mundo buscando exercício, sem saber qual exatamente o indivíduo precisa. E aí fica dando 4 horas de core por semana, nem uma coisa que nem existe, e nem fez teste. A importância das coisas é determinada pelo diagnóstico. Então eu consigo estabelecer o objetivo funcional, o objetivo de trabalho dele e o objetivo clínico. O objetivo de capacidade, o VO2 tanto, eu preciso dele no teste de aceleração de 50 metros, tantos segundos, eu preciso dele no teste quadrado até 4 segundos, eu preciso na força dele no leg press, 3 vezes e meia o peso corporal dele, é tudo diagnóstico. E agora eu boto a meta, por que 3 vezes e meia? Porque eu sei que isso é X% acima da média, é o que ele precisa, por exemplo, para jogar futebol de maneira recreacional. Porque se fosse profissional, no mínimo 4 vezes o peso corporal dele no leg press. 90 graus, leg press deitado. Pronto. Tudo bem? Nós falamos disso também em algumas aulas aqui, em alguns materiais nossos. Objetivo clínico, olha, ele está com a PA em quanto? Quanto é a pressão arterial dele? Quanto é a glicemia dele, um diabético? A glicemia dele de jejum está 140. 140, nossa, 140 é diabetes. É diabetes. E a hemoglobina glicada dele, quanto é? Então agora estabelece o objetivo clínico. Olha, eu quero ele com a glicemia de jejum abaixo de 100 mg por decilitro. De onde você tirou esse valor? É a normalidade. Mas eu vi o quadro clínico dele como um todo a partir do diagnóstico e vi que dá para baixar. Tudo é conhecimento técnico, é intelectualização. Isso é estofo intelectual para você poder diagnosticar e estabelecer as metas. Só uma grande avaliação me permite definir prioridades de treino. É para isso que serve. Faz o diagnóstico, avalia. Então, por favor, agora não falem em avaliação. Eu acabei de avaliar o aluno. Avaliou, ele teve aqui no supino 100 quilos. Então você não avaliou ainda, você mediu. Por enquanto ele está medido. Escuta, o que significa esse 100? Ele está fraco, forte, normal? Agora você vai avaliar. Quando você emitiu o parecer é que você avaliou. Cuidado, porque na maioria das vezes o que existe na nossa área, infelizmente, quando existe alguma coisa, só fica na medida. O máximo que acontece é quando alguém vê o percentual de gordura, a mulher está com 30%, tem que ficar com 20%. Não, 30% está acima. Quando fala está acima, é um diagnóstico bem superficial, bem mequetrefe, o termo é esse, mas é um diagnóstico. E quando coloca 20% de gordura, 20% como percentual, é um objetivo, agora é. Mas não podemos ficar só nisso, né? Então, prioridades, lembra os exemplos que eu dei? O rapaz que está fraco, o rapaz que está com VO2 abaixo e o outro que está cheio de desequilíbrio muscular. As prioridades são diferentes. Somente uma grande avaliação determina para mim o que é mais importante no começo, no meio e no final. Só uma grande avaliação e aí daqui a 3 meses eu vou reavaliar esse indivíduo. O que ele melhorou? O que ele não mudou muito? O que passa a ser agora o mais importante para os próximos 2 meses, 3 meses? Daquilo que ainda tem que arrumar? Só a avaliação vai me mostrar isso. A avaliação ou a reavaliação, não importa. Só isso me permite pensar prioridades. Porque senão nós vamos ficar definindo prioridade de treino por aquilo que o aluno gosta mais de fazer. Ou o atleta. Isso é absurdo. Só uma grande avaliação, diagnóstico, me permite entender e definir possibilidades de treino. Com VO2 máximo, apareceu um aluno aí de 40 anos, com VO2 máximo, por exemplo, de 28 ml por quilograma minuto. Ele tem 40 anos. Para vocês terem uma ideia, esse VO2 máximo que eu estou dizendo é de homens de 60 anos. Portanto, esse indivíduo está em torno de 20 a 25% abaixo da média para a idade dele. Provavelmente é um obeso, mórbido e não sei o que mais, ou grau 2 ou grau 3. É alguém que talvez tenha problema de aptidão cardiovascular, alguém tenha problema clínico cardiovascular. O resto dos testes vão me dizer tudo isso. Mas, com 20% abaixo da média, só atentem para isso,
Não é possível fazer com ele treinos de zona 3 ou 4, treinos lá em cima, a 90% do VO2 máximo. Isso é absurdo com ele. Possibilidades. Para o que ele está mais pronto, o que é possível fazer? Me diga quem ele é e a gente entende o que é possível. Olha, não dá para colocar ele com método intervalado intensivo. Não dá. Não dá. Ó, fiz os testes como um todo, percentual de gordura altíssimo, vi os exames dele, tem quadro inflamatório, de inflamação sistêmica subclínica, um nível de força baixíssimo, por exemplo, de membro inferior. Como é que é a capacidade de recuperação dele? Sofrível. Pô, então não dá para fazer treinos frequentes, com alta frequência. Ó, vai treinar os 5 dias da semana e nós vamos treinar. Não vai dar, eu vou ter que ondular muito a semana dele. Por quê? Porque ele me mostrou nos meus diagnósticos que a capacidade de trabalho é baixa e que muito provavelmente eu tenho certeza pelos diagnósticos que a recuperação é ruim, mas ó, eu fiz o diagnóstico. Então isso me mostra possibilidades, não é treinar de qualquer jeito com todo mundo ou qualquer coisa. E só uma grande avaliação me permite possibilidade de fazer prognóstico. O que é o prognóstico? Quanto tempo para melhorar tal coisa? Ó, eu coloquei para aquele rapaz do futebol, ele está com VO2 máximo de 40 ml por quilograma minuto, eu coloquei uma meta de 50 ml por quilograma minuto. Bom, ó, no nível que você está hoje, por tudo que você me apresentou, de resistência, de força, de composição corporal, de flexibilidade, de instabilidade no joelho, de dor, não sei o quê, de tudo que eu fiz na avaliação, agora eu tenho uma avaliação ampla, de tudo que você me mostrou e de todo o conjunto de diagnósticos que eu fiz, nós vamos atingir essa meta aí do VO2, tem todas as metas, mas eu estou dando um exemplo do VO2, porque tem meta de flexibilidade, meta de instabilidade, meta de força, meta de potência, de aceleração, para esse rapaz que joga futebol no final de semana. Mas estou dando um exemplo. Ó, o prognóstico é de que o VO2 a gente resolve em 4 a 5 meses, a força e tanto. Portanto, todas as metas estarão batidas em 6 meses, 5 meses, 7 meses, 4 meses, 8 meses. Só uma grande avaliação me permite também dizer para ele o tempo para as coisas acontecerem, o tempo dos meus objetivos acontecerem. Pronto. É para isso, gente, que nós precisamos avaliar. Isso é avaliação física. Medir percentual de gordura é isso aqui do processo de avaliação física como um todo. Essa aula aqui era para a gente entender o valor dela, a importância, e para que ela serve de verdade. Você vai ver aí nas nossas outras aulas, e uma delas vamos falar sobre o que é exatamente então a avaliação física. Isso a gente faz aí nas outras aulas, né? E vejam essas aulas quando elas estiverem aí já disponíveis no nosso canal aqui do YouTube. Espero que com esse bate-papo tenha ficado mais claro o que é exatamente o processo de avaliação, de medida e avaliação. Não existe uma coisa sem a outra, né? Quer dizer, existe medida, mas nem toda medida é convertida numa avaliação. Já sabemos, porque tem que ter, né? Aqui. Então não existe avaliar sem medir. Ninguém avalia sem medida, mas existe a possibilidade de medir e não haver a avaliação dela. Então nós entendemos, e espero que isso tenha ficado claro, o que é esse processo de medida e avaliação, a importância dessa avaliação para a definição do processo de treino em si, para me nortear o processo de treino. E sem ela, o que eu vou fazer? Duas coisas, ou igual para todo mundo, ou aquilo que o indivíduo quer. No campo desportivo, no âmbito desportivo, fazer o que o atleta quer é maluquice. Mas cada um vai querer uma coisa no esporte coletivo, então você dançou, não vai prosperar, vai ser um fracassado na carreira, óbvio. Aí no campo não desportivo, no âmbito de fitness, de academias, só fazer o que o aluno quer é virar empregado do aluno e não ser o treinador dele ou o professor dele. Não é esse o papel de um treinador. Por quê? Porque tem coisas que ele precisa. E quem tem que saber aquilo que ele precisa? O treinador dele, o professor dele. Como ele vai saber? Medindo e avaliando. E sem isso é impossível. Aí ele está muito mais fazendo alguma coisa para agradar um aluno do que dando treino efetivamente, de verdade, para aquilo que ele tem de déficits e aquilo que ele tem de virtudes. Não é assim que funciona o processo de treino. Não é para agradar. O processo de treino é para aprimorar capacidades e ou habilidades. E resultar em mudanças também em composição corporal. Não é para fazer aquilo que o aluno mais gosta e muito menos para fazer o mesmo processo ou submeter todos ao mesmo processo. Quem nos permite sair disso
E no andar de cima, em termos de processo de treino, é a medida e a avaliação. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e que estejam aí sempre, né, acompanhando as nossas demais aulas nesse nosso canal aqui do YouTube. Muito obrigado, pessoal!